Olá, meu amigo, seja bem-vindo a mais uma devocional do nosso projeto Conectados. Eu me chamo Herbert Barbosa e você pode ficar à vontade neste canal para poder ouvir um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria de falar neste momento sobre o sofrimento, o propósito do sofrimento. Talvez você esteja acompanhando este vídeo nesse momento e esteja passando alguma dificuldade. E eu quero dizer para você, não se desespere. Deus está no controle de todas as coisas. Não se desespere, porque o sofrimento ele tem um propósito. E o propósito do sofrimento é nos conduzir para um aperfeiçoamento e uma maturidade cada vez maior. Talvez você possa estranhar quando nós falamos sobre sofrimento. Mas eu quero te convidar a acompanhar comigo as verdades bíblicas que uma pessoa muito experiente passou, experimentou, e que nós podemos então observar a sua vida como parâmetro. Afinal de contas, ele uma vez disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu quero chamar vocês para olharmos para a vida do apóstolo Paulo, nas verdades que ele escreveu na epístola que escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 3, versículo 1 e versículo 13. No versículo 1, Paulo diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Meu amigo, minha amiga que está me acompanhando neste momento. O apóstolo Paulo ele estava preso quando escreveu essa carta à igreja de Éfeso. Estava privado da sua liberdade. Para os nossos dias, ele estava privado do seu direito de ir e vir. E foi porque ele estava preso que ele pôde compor várias cartas, inspirados por Deus para trazer verdades que alimentassem a nossa alma. E nessa tarde, a palavra de Deus alimenta a sua alma. Nesta manhã ou nesta noite, no momento em que você está, eu quero dizer uma verdade para você. Somente a palavra de Deus pode alimentar a nossa alma frente àquilo que nós precisamos quanto à nossa existência. E Paulo então está dizendo aqui que ele estava preso por causa dos gentios, que são todos aqueles que não são judeus de sangue, de nascença, na etnia, eles não pertencem ao povo da aliança conforme os parâmetros bíblicos. E aí nós vamos perceber então que Paulo informa isso para eles, dizendo, olha, eu estou preso por causa de vocês. E lá no versículo 13 eu quero chamar a atenção de você, porque Paulo diz assim, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Em outras versões Paulo vai dizer, portanto eu peço, não desanimeis nas minhas perseguições, porque elas foram por causa de vocês, e elas são a vossa glória, ou ela é o peso de glória que vocês carregarão. O que é que Paulo quer dizer com esta fala? E é aqui então onde eu entendo, e chamo você a entender também, que o sofrimento ele tem um propósito. Qual é o propósito do sofrimento? É de nos levar à maturidade maior, espiritualmente falando, e em todos os aspectos da nossa vida. O que Paulo acabara de dizer para esses irmãos é que eles não deviam ficar tristes, é que eles não deveriam ficar preocupados por causa do sofrimento que ele acabara de experimentar. Porque o sofrimento, as perseguições, as prisões na vida dele têm a ver com o cumprimento do grande propósito que Deus lhe deu. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Há um propósito para todas as coisas debaixo do sol. Diz a Escritura Sagrada, diz o sábio Salomão, que neste período em que nós estamos, ao sol, com um olhar aberto para as nuvens, nós devemos entender que tudo que acontece tem um propósito. Deus estabeleceu todas as coisas com um bom propósito e não ficaria de fora as dificuldades da nossa vida, os sofrimentos que nós viéssemos a enfrentar. Paulo está dizendo que de cidade em cidade, conforme o texto de Atos nos mostra, que ele ia passando, o Espírito Santo dizia para ele que em Jerusalém aguardava ele sofrimento. Mas mesmo assim, Paulo, sabendo destas coisas, ele estava indo em direção a Jerusalém. Paulo está mostrando isso para os discípulos aqui presentes, aquela parte dos discípulos da igreja de Éfeso que eram gentis, pessoas de outras nações. Paulo estava dizendo, olha, a minha prisão, toda a tribulação que eu estou passando, ela foi por causa de vocês, gentios, porque eu entendi que eu fui chamado por Deus para ser um mensageiro da palavra de Deus para vocês. E tudo que eu estou passando foi por causa de vocês, no sentido de que foi por causa do cumprimento da missão que Deus me deu.
E se você conhece a história do apóstolo Paulo, você vai perceber que o apóstolo Paulo recebeu a missão de Jesus Cristo, de ser uma pessoa que levaria a mensagem do evangelho, as boas notícias para outros povos. E isso no âmbito interno das nações teve um problema ali no primeiro século, e no âmbito interno também da religiosidade judaica teve um problema. Porque naquele período, alguns dos grupos dos judeus, eles entendiam que somente eles eram merecedores das boas novas de Jesus Cristo. Ou melhor, das boas novas do reino de Deus apresentado no Antigo Testamento. Então Paulo está justamente dizendo para os gentios, olha, o sofrimento tem um propósito, cumprir a missão que Deus nos deu, e esse propósito final não é a nossa derrota, mas a proposta final do sofrimento é nos amadurecer para entendermos as intempéries, as dificuldades, as circunstâncias desta vida e saber viver frente a elas para que cada dia nós possamos crescer. A ótica do reino de Deus, segundo o próprio apóstolo Paulo neste momento, é de entender que o sofrimento produz experiências maravilhosas com Deus, ao ponto de, mesmo sabendo que com Ele, ainda que venhamos padecer algum tipo de dificuldade, nós vamos entender que a proposta final da nossa caminhada, da nossa existência, é vivenciar alegria constante com Cristo. É por isso que Paulo disse, eu sei ter pouco, eu sei ter muito, eu tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo está dizendo que este sofrimento para os gentios deveria ser visto não com tristeza, mas deveria ser visto como peso de glória. Porque Paulo, por causa desta mensagem, Paulo impactou o período da sua época ao ponto de ser decapitado pelo Estado romano com parceria de algumas autoridades judaicas. Então Paulo está dizendo, eu estou cumprindo o meu propósito. Eu estou cumprindo o propósito de viver para a glória de Deus e experimentar a glória de Deus mesmo em face aos sofrimentos. Por isso, neste momento, eu quero chamar você, eu quero desafiar você a olhar para o sofrimento não como um ato que não ateste o amor de Deus pela sua vida, mas olhar para o sofrimento como um ato da bondade de Deus que está trabalhando em mim e em você características que precisam ser mudadas, transformadas e como um ato de cumprirmos o bom propósito para o qual Deus nos criou. Quando nós olhamos para o sofrimento desta maneira, nós entendemos o que Paulo entendeu, o que Pedro entendeu, quando ambos disseram que o sofrimento, ele produz em nós uma ardente expectativa, ele produz em nós uma esperança de um outro momento muito melhor. Então eu convido você a desafiar essas circunstâncias que você está passando, se é que nesse momento você está enfrentando uma demanda de sofrimento muito grande, a se agarrar com Jesus, a entender que em Jesus nós podemos ultrapassar qualquer circunstância, inclusive se lançados à morte nós formos, inclusive se aos leões estivermos na frente, nós podemos confiar, nós podemos crer, nós podemos acreditar que o bom propósito de Deus estará se cumprindo em nossa vida. Foi assim que Paulo viveu, e era assim que Paulo dizia, que Deus estava em Jesus Cristo, entesourando para Ele uma riqueza que este mundo não consegue compreender. Por isso eu convido você a experimentar este prazer, esta alegria. Como o salmista disse certa vez, ainda que estoure uma guerra contra mim, ainda que os montes se abalem, ainda que de um lado e de outro, do outro, as circunstâncias mais adversas da minha vida digam que não haverá solução, que eu vou sucumbir, que nós vamos morrer, ainda que esta pandemia tente nos assustar, devido aos fatos que são muito danosos, nós devemos ter esperança. Jesus Cristo está cuidando de nós e Ele faz com que o sofrimento tenha um bom propósito na nossa vida. Eu sei, independentemente do sofrimento que você enfrenta, Jesus está cuidando de você, está cuidando da sua casa, está cuidando da sua família, está cuidando do seu trabalho.
Fique conectado com Deus. Essa é a proposta das nossas devocionais. Que você possa se conectar com Deus. Projeto Conectados, trazendo mais uma devocional para você. Eu me chamo Herbert Barbosa. Vamos juntos. Nós vamos vencer com fé em Jesus.